Sempre houve mistérios que a humanidade nunca conseguiu explicar. Mas avanços na tecnologia levaram a novas teorias e prosseguem as buscas por evidências para desvendar os maiores mistérios da nossa era, em Caçadores de Mistérios. Caçadores de Mistérios. Me tira daqui! Socorro! Prisão de Alcatraz. Bloco de celas D. O confinamento solitário. Um colchão e 4 paredes nuas. Reservado para os piores criminosos. Me tira daqui! Tem alguém aqui dentro comigo! Me tira daqui! Me tira daqui! Tem alguém aqui comigo! Olha, hora 6:30, todo mundo acordando, todos acordando, vamos lá! 6:30, é hora de levantar! Mas um prisioneiro não pode se levantar. Ele está morto. E tem marcas misteriosas no pescoço. Ajuda! Preciso de ajuda aqui! Rápido! Quem ou o que matou esse homem dentro da penitenciária mais segura dos Estados Unidos? A Ilha do Diabo. Alcatraz. Esta ilha deserta e castigada pelo vento na Baía de São Francisco abriga a primeira prisão de segurança máxima dos Estados Unidos e sempre foi considerada sinistra. Seu próprio nome, Alcatraz, evoca imagens de brutalidade, violência e insanidade. E até nos idos de 1400, uma lenda indígena norte-americana afirmava que a ilha era habitada por espíritos do mal. Alcatraz tornou-se uma penitenciária federal em 1934 e logo ganhou o seu apelido, a Rocha. E as histórias de torturas começaram quase que imediatamente. E para muitos, esta ilha de 9 hectares era o fim da linha. A administração penitenciária disse que precisava de um lugar para esses detentos, os mais violentos, e perguntaram o que podemos usar. Os guardas da prisão foram escolhidos a dedos, os mais duros entre os durões de toda a nação. Os detentos tinham direito a uma visita por mês, isso se o diretor permitisse. As celas de concreto mediam apenas 1,5 metro por 3. No geral, os detentos não tinham permissão de falar, e a solidão levou muitos à loucura. Alcatraz era o último recurso. Esse era o lugar para onde você ia quando era intratável. E esse era o lugar que daria um jeito em você de vez. Os registros oficiais são imprecisos, mas dizem que 64 homens morreram atrás destas barras ou tentando escapar delas. Quando detentos começaram a cometer suicídio usando qualquer meio possível, começaram a correr boatos de que a prisão era mal assombrada. Alguns guardas começaram a pensar que o confinamento solitário, chamado de O Buraco, era a morada do mal. Hoje, os vigias noturnos dizem que ouvem detentos correndo e que ouvem Al Capone tocando banjo. Agora, o Caçadores de Mistérios irá até a ilha para investigar essas ocorrências misteriosas. A equipe científica vai procurar evidências de atividade paranormal. Estou ouvindo palavras. Eles estão pedindo misericórdia. Para fazer isso, eles usarão uma série de equipamentos altamente sensíveis, de última geração, para gravar as atividades noturnas na ilha. Esta gravação é basicamente um registro sonoro de fala.
E a equipe da expedição vai investigar aquela que supostamente foi a única fuga bem-sucedida de Alcatraz. Este é o lugar de onde ninguém foge. E eles fugiram. Eles examinarão a rota que os fugitivos teriam tomado e se poderiam ter sobrevivido a essas águas geladas. E o Caçadores de Mistérios também mostrará qual seria a aparência dos fugitivos hoje, se é que eles sobreviveram. Durante 3 décadas, Alcatraz foi a prisão mais famosa e inescapável do mundo. Mas em 1962, 3 detentos, Frank Morris e John e Clarence Englin, decidiram pôr essa reputação à prova. Uma lenda de Alcatraz que nunca foi contestada era de que era inescapável, que ninguém podia deixar a ilha. De repente, a maior caçada humana em 30 anos começou. A fuga foi fenomenal. Foi a segunda maior manchete do mundo, atrás da Segunda Guerra Mundial. Frank Ahern, rastreador. Frank Ahern é um rastreador. Ele localiza pessoas que não querem ser encontradas. Ele vai liderar a expedição do Caçadores de Mistérios. Ele passou anos pesquisando a fuga de Alcatraz. Uma dentre 14 tentativas na história da prisão. Dentre os 36 prisioneiros que arriscaram a vida para sair da ilha, 23 foram rapidamente recapturados. 6 foram baleados pelos guardas antes de chegar à água. 2 se afogaram e seus corpos foram recuperados, enquanto 2 outros foram considerados desaparecidos e presumivelmente se afogaram. Por mais que todos perdessem a esperança quando chegavam a Alcatraz, a única esperança era a fuga. Os homens vislumbravam o momento em que poderiam correr para a liberdade. Eles tinham esse impulso. Mas os guardas diziam pare ou atire e sempre eram baleados. E também havia aqueles que planejavam a sua fuga por meses. Ladrões de banco condenados, Morris e os irmãos Englin passaram 6 meses preparando a fuga. Todos trabalhavam na oficina do presídio e tinham acesso a tudo de que precisavam. Esses caras eram espertos e aproveitaram as ferramentas que tinham para conseguir escapar. Eles fizeram balsas e coletes salva-vidas com capas de chuva roubadas e elaboraram uma maneira inteligente de cobrir seus atos. Quando os guardas fizessem a ronda, teria de parecer que eles estavam dormindo na cela. Eles pensaram em tudo. Os detentos pintaram cabeças de papel machê para deixar na cama e fizeram túneis pelas paredes das celas com relativa facilidade. A prisão havia sido construída cerca de 20 anos antes e a água que penetrava as paredes da prisão e o encanamento estava corroendo o concreto. Na verdade, os próprios guardas ficaram muito surpresos pela facilidade de escavar com colheres pequenas e ferramentas desse tipo. Em 11 de junho de 1962, Morris e os irmãos Englin se esgueiraram pelas paredes das celas e começaram a escalar um poço de acesso. Eles foram subindo e subindo e subindo, e o último obstáculo diante deles era o duto de ar de metal no teto, na forma de uma roda de carroça. Em seguida, eles atravessaram o telhado e desceram um cano de escoamento para chegar ao chão. Com capas de chuva. Então, eles foram embora. Frank Ahern acredita que os 3 fugitivos teriam ido na direção de Angel Island, a 3 quilômetros do outro lado da baía. Mas não teria sido fácil. As águas da baía são geladas. Em junho, a temperatura média da água é de apenas 11 graus. As marés são traiçoeiras e diariamente dezenas de navios trafegam pela baía. Além disso, a fuga aconteceu à noite, quando nadar era muito mais arriscado. Mas Frank diz que a sua pesquisa o levou a acreditar que nenhum desses fatores foi um problema. Robert Englin, o irmão, me disse que quando eles ouviram sobre a fuga no noticiário e estavam falando dos dispositivos de flutuação, a família riu, porque eles sabiam que os irmãos não precisavam deles, porque eles eram excelentes nadadores. Contudo, nem mesmo bons nadadores poderiam derrotar a natureza. Um homem adulto começaria a sentir os primeiros sintomas de hipotermia provavelmente na primeira meia hora. O Caçadores de Mistérios está investigando Alcatraz, um dos lugares mais sinistros e proibitivos na história dos Estados Unidos.
O explorador espanhol que batizou Alcatraz em 1775, Juan Manuel de Ayala, achou a ilha tão inóspita que nem sequer desembarcou nela. Nos idos de 1800, os militares norte-americanos construíram um farol, um forte e uma cadeia na ilha. Os primeiros detentos foram prisioneiros de guerra confederados da Guerra Civil, alguns dos quais morreram devido às condições deploráveis do local. Décadas depois, nos anos 30, um novo tipo de criminosos, os gangsters, dominavam as ruas e as autoridades precisavam de um local para prendê-los. Eles transferiram alguns dos homens mais implacáveis do país para Alcatraz. Um dos mais famosos era o assassino condenado Robert Stroud, que se tornou conhecido como o Homem-Pássaro de Alcatraz. Ele era um detento violento, mas na prisão começou a ficar fascinado por pássaros e acabou criando cerca de 300 deles em sua cela. Ele até escreveu 2 livros sobre o assunto. Em Alcatraz, o gangster Al Capone passou de inimigo público número 1 a detento número 85. Na solitária, Capone começou a se deteriorar física e mentalmente e nunca se recuperou. E o contrabandista James J. White Bowdler, atualmente na lista dos 10 mais procurados do FBI, também cumpriu pena na rocha. Acho que se pode dizer que os homens não endureciam por estar lá, mas amoleciam. Al Capone, que vivia em grande estilo em todos os outros lugares onde havia estado, acabou na rocha e, finalmente, após alguns meses, disse ao diretor: "Eu acho que Alcatraz acabou comigo." A vida na ilha era tão dura que automutilações e suicídios eram comuns. Uma das histórias mais conhecidas é a de Rolfe Percival, que um dia enlouqueceu e cortou os dedos de uma das mãos. Então estendeu a machadinha para outro detento e disse: "Corte os dedos da minha outra mão." No início dos anos 60, os críticos chamavam as condições em Alcatraz de cruéis e desumanas. E em março de 1963, o sistema penitenciário federal fechou Alcatraz. Mas os relatos de aparições fantasmagóricas nunca cessaram. A equipe científica do Caçadores de Mistérios foi a Alcatraz em busca de evidências de assombrações. Tom Netzband, investigador paranormal. Tom Netzband, um caça-fantasmas de São Francisco, lidera o grupo que passará a noite na ilha. A médium Carla Barron foi chamada para ajudar a determinar o local onde a equipe deve concentrar a sua investigação. Carla Barron. Tom a conduz por Alcatraz em busca de locais que manifestam paranormalidade. Para ajudar a identificar as áreas, eles se concentram em bolsões onde ocorrem mudanças extremas de temperatura. Normalmente, eu fico fria porque os espíritos se aproximam de mim pelo calor. Se aproximam de mim pela força vital. Carla acredita que um espírito pode drenar a energia de um local e assim baixar a temperatura dele. Eu sinto frio antes mesmo de um termômetro ou qualquer dispositivo de medição registrar o frio. Muito frio, tipo... Sinta minhas mãos. Estão geladas. Credo. Ai, meu Deus. Foi de repente, bem aqui. Eles querem mostrar alguma coisa. Espera, querem me mostrar. Carla leva Tom direto à área mais temida de Alcatraz, o Bloco D, o confinamento solitário. Eles estão me levando a algum lugar. O quê? Uou, aqui. Ok. Ai, aqui. Ai. O que é isso? Este é o buraco. É isso que chamavam de o buraco. Então, os prisioneiros eram trancados nessas celas escuras como breu, por semanas às vezes. Ela chega à última das celas. Ai, que frio. A de número 14. Muito frio. Dizem que foi nesta cela que um detento foi morto por um intruso que ninguém nunca viu.
Perdendo a esperança. Sinto perdendo a esperança aqui dentro. Uma sensação de desespero, não há esperança. Me sinto enterrada viva. É como se estivesse enterrado vivo aqui. Carla é conduzida do bloco D para outra área mal afamada da prisão, o hospital. Mas o que acontece aqui? Ai. Tá com frio de novo? É. Você está bem? Estou. Foi esquisito. Eu senti como se alguém me esfaqueasse nas costas, ou quase Uau. isso. É como. Nós vamos definitivamente montar alguns equipamentos aqui, então. Brigas. Brigas e revolta. Brigas, muitas brigas, revolta. Brigas, não só uma, muitas Acabo de ter brigas. outro registro aqui também, então... Ai, frio. Ai, cara, que frio. Tom Ai, tá mais muito uma vez frio. registra uma queda na Frio. temperatura do local. 18 graus. Sangue. Eu estou vendo sangue. 17.1, 16.8, 16.2. Tem alguma coisa a ser descoberta aqui. Alguma coisa que ainda não sabemos. É um segredo. Carla escolhe o bloco D e o hospital como focos da investigação. Equipe científica. A equipe veio armada com uma série de equipamentos, incluindo câmeras de visão noturna e infravermelhas, gravadores de áudio portáteis e 2 equipamentos singulares. Um se chama Óvulos, que converte energia em fala. Arrancar. E o outro é o PAC Paranormal, que é mais especializado. O usuário pode digitar perguntas e as respostas são vistas, ouvidas e gravadas. Mal. E, inesperadamente, a equipe consegue a sua primeira evidência: a gravação de fenômeno eletrônico de voz no hospital. Oi, pessoal. Oi? Eu acho que já captei alguma coisa Ok. na sala Sério? de hidroterapia ali. Escutem. Mas o que acontece aqui? Os caçadores de fantasmas dizem que as gravações de fenômenos eletrônicos de voz são espíritos tentando se comunicar do além-túmulo. Essa gravação é uma evidência importante que será analisada posteriormente. As equipes formam duplas. Elas passarão a próxima hora montando os seus equipamentos. Tom manda as irmãs Sharon e Annie Leong para a ala hospitalar. Ele e Shona Sinclair trabalharão no bloco D. Meia-noite, bloco D. Muito bem, vamos nessa. Bem, lá vai. Você quer começar na 14? Pronto. Vamos entrar. Dor, Solavanco solavanco, de energia. energia. Não. Tem alguém aqui? Eu tô começando a ficar com dor de cabeça aqui dentro. Eles vão para outra área. Então é aqui que nós queremos estar. Há alguma coisa nesta prisão que quer se comunicar conosco? Estou com uma sensação esquisita de estar sendo vigiado ou coisa assim. Também tem essa sensação. Você viu aquilo? O que você viu? Achei que tinha visto alguém passar andando por ali. Olá?
A investigação para saber se Alcatraz realmente era a prova de fugas está se concentrando na fuga pela água que Frank Morris e Clarence e John Englin podem ter realizado. Sabe-se que os homens entraram na Baía de São Francisco em algum momento na noite de 11 de junho de 1962. Eles teriam enfrentado correntezas fortes, o tráfego intenso de navios e a hipotermia, quando a temperatura do corpo fica perigosamente baixa. Em junho, a temperatura média da água na Baía fica entre 10 e 12 graus Celsius. O canal entre Alcatraz e Angel Island tem 3 quilômetros de largura e teria levado mais de 1 hora para cobrir essa distância. Um homem adulto começaria a sentir os primeiros sintomas de hipotermia provavelmente na primeira meia hora. As mãos ficam amortecidas e um tremor incontrolável se instala. Enquanto os vasos sanguíneos se contraem, os músculos sofrem câimbras e é difícil coordená-los. Nos casos de hipotermia avançada, a vítima fica incoerente e os órgãos principais começam a falhar. Eles poderiam sobreviver de 1 a 2 horas antes da hipotermia ficar tão avançada que não conseguiriam mais se concentrar em tentar sobreviver. Mesmo se tivessem alcançado Angel Island, eles não estariam livres. Se tivessem chegado a Angel Island com hipotermia avançada e sem cuidados médicos, eles provavelmente não teriam conseguido viver mais do que um dia. A investigação subsequente revelou algumas evidências nesta praia. Esta é Angel Island, certo? É um dos locais de onde os Englis e Morris podem ter vindo parar, onde eu acredito que alguns dos pertences de Clarence e Englin apareceram. Havia fotos de membros da família, havia uma agenda telefônica com informações de alguns contatos. E o FBI acreditava que, já que haviam encontrado, que eles podiam ter se afogado. O Caçadores de Mistérios está em Alcatraz, buscando respostas para os mistérios da ilha. 00:19. Hospital. Metade da equipe científica está no hospital, gravando o áudio e tentando captar o som de um espírito. Podem dizer os seus nomes? Esta área foi escolhida por ter a aura mediúnica mais forte. Se tem alguém aí, pode, por favor, nos dizer quem é? Câmera de visão noturna dos caça-fantasmas. Quantos de vocês estão aqui? Eles decidem tentar fazer contato com um dos detentos mais famosos da prisão, Al Capone. Capone foi transferido para Alcatraz em 1934. Para ajudar a passar o tempo, ele tocava banjo. Relatos dizem que o som de um banjo foi ouvido ecoando pela prisão, agora deserta desde então. Ei, Al Capone, se está aqui. Ouvi dizer que toca banjo muito bem. Seria uma honra se pudesse tocar um pouco de banjo para nós, Sr. Capone. Vamos ouvir um pouco de banjo. 1:08 da manhã. As irmãs se dirigem para o quarto de hospital onde Robert Stroud, o homem-pássaro de Alcatraz, passou 11 de seus 17 anos na prisão. Ok, então esta é a cela de Robert Stroud. Você trouxe sensores? Obrigada. As irmãs têm pequenos pássaros plásticos que contêm um sensor de movimento e luz embaixo do bico. O sensor fica aqui embaixo. Quando acionados, os pássaros cantam. Os sons são gravações de cantos de pássaros que Stroud reconheceria. Um periquito azul, um pintacilgo americano e uma coruja serra afiada.
Se os pássaros reagirem quando todos estiverem parados, podem estar registrando a presença de Stroud. A coruja. Isto é esquisito. Você nem está perto da coruja. Não, não estou. E você está na frente. Você está perto da coruja, Robert? Isso é uma coruja. Poderia dizer alguma coisa? Obrigada. Nenhuma das irmãs estava parada diante da coruja. Bloco D. A equipe do térreo está tentando captar uma presença que pode ser invisível a olho nu, usando uma câmera capaz de enxergar no escuro. É uma FLIR, ou câmera infravermelha termográfica. A câmera registra assinaturas de calor. Laranja ou amarelo, um objeto quente. Azul ou roxo, um objeto mais frio. Vamos voltar à cela 14, porque parece ser onde toda a atividade está. Existe alguma presença nessa sala que gostaria de se comunicar conosco? Temos um pequeno... Um registro, sim. Está um pouco mais azul naquela parede ali, mas... não é muito. Os resultados são inconclusivos. 2h. Em seguida, as equipes trocam de lugar. As irmãs caminham até o bloco D. E Tom e Shona vão até o hospital. Eles só discutirão as suas descobertas após o período de observação ter acabado. A validação é uma coisa muito séria para nós. E para poder fazer isso, nós não podemos discutir coisas uns com os outros até as duas equipes terem estado na mesma área. E depois nós vamos comparar se as duas equipes estão experimentando a mesma coisa. Vamos validar ainda mais o que está acontecendo aqui. Tom começa sua investigação no primeiro andar usando a câmera FLIR. Prontinho. Oi? Acabei de ouvir alguma coisa aqui dentro. Eu também. Como um farfalhar. Tem alguém neste lugar? Ouviu aquele farfalhar aqui dentro? Ouvi. Foi tipo um... Eu vi isso. Quando Frank Morris e Clarence e John Englin escaparam de Alcatraz, o FBI foi chamado e sabujos foram colocados na trilha deles. Mas eles perderam o cheiro dos homens na margem da água. As autoridades receberam uma pista para o caso quando outro detento admitiu que deveria ter participado da fuga, mas que foi deixado para trás. Ele disse que após chegarem a Angel Island, os fugitivos nadariam até o município de Marin e depois roubariam um carro e roupas civis. O FBI concluiu que esses caras seriam apanhados exatamente 2 dias depois de escaparem. Mas nenhum roubo foi registrado em Marin. Nada do que a polícia esperava chegou a acontecer. Um mês depois, Morris e os irmãos Englin foram considerados desaparecidos e presumivelmente afogados. Eu acho que era importante para a polícia encerrar esse caso rápido, porque eles queriam manter a imagem de Alcatraz como esse lugar imponente de onde ninguém podia escapar e que, se você escapasse daqui, você poderia se afogar. Mas Frank não acha que os homens se afogaram. Ele duvida que tiveram de nadar até Angel Island e acredita que eles tinham um barco à espera para apanhá-los. A minha teoria é que essa foi uma fuga tão sofisticada que de jeito nenhum, quando eles saíssem daqui, eles simplesmente iriam correr. Eles definitivamente tinham um plano específico, e é muito provável que esse plano incluísse ter um barco à espera.
Houve um relato de um barco misterioso na área da noite da fuga, mas as autoridades nunca foram capazes de encontrá-lo. Os 3 condenados haviam desaparecido sem deixar traços. E se os homens ainda estão vivos, o Caçadores de Mistérios fará uma projeção de como seria a sua aparência hoje. Acesso proibido. O Caçadores de Mistérios quer descobrir se Alcatraz é mal assombrada e a possível fuga em 1962 da prisão à prova de fugas. Frank Morris e Clarence e John Englin tinham desaparecido. Os oficiais da prisão consideraram os homens presumidamente mortos, mas as autoridades nunca pararam de procurá-los. No decorrer dos anos, relatos de avistagens dos homens vieram de toda a América do Norte, mas essas pistas se revelaram becos sem saída. E então, no final dos anos 80, a Polícia Federal, seguindo outra pista, trouxe um dos irmãos de Clarence e John Englin, da Flórida, para se submeter a um exame de polígrafo. Eles trouxeram Robert Englin, o irmão de Clarence e JW, para ser submetido ao polígrafo uns 12 ou 15 anos atrás. Isso me faz imaginar se as autoridades sabiam alguma coisa. Por que trariam o irmão Robert Englin 25 anos mais tarde se não havia alguma coisa, além do que sabemos? Os resultados nunca foram divulgados e até hoje o caso permanece aberto. Poderiam os homens estar vivos mais de 4 décadas depois? Frank Morris tinha 35 anos quando desapareceu. Agora ele teria 83 anos. Utilizando um processo chamado progressão digital da idade, podemos presumir que ele teria mais ou menos esta aparência. Clarence Englin tinha 31. Ele teria 79 anos. John Englin, o irmão dele, tinha 32 e agora teria 80 anos. Esse processo é uma ferramenta perfeita para a polícia, porque mostra como uma pessoa pareceria agora. Mas o importante é levar a foto a lugares onde eles podem estar. Às 2h21 da manhã, Bloco D. As irmãs estão indo até o confinamento solitário. Vamos dar uma olhada no Bloco D. Ok. Elas usarão um novo dispositivo, o PAC Paranormal. Com ele, o usuário pode digitar perguntas e as respostas, além de vistas, são ouvidas e gravadas. Sacrilégio. Elas decidem investigar a cela 14, onde um detento foi supostamente encontrado morto de maneira misteriosa. Tudo bem. Eu vou pôr o Puck de volta. Annie Leong para na porta. Tem alguma coisa repulsiva com o cheiro deste quarto. Eu não vou nem entrar. Eu vou fazer uma pergunta a ele. Vou perguntar quem está aqui. Enter. Humano. Humano. Dejeto. Dejeto humano. Por que não posso entrar? Tudo bem. Porque Annie não pode entrar aqui. Então, tem alguma resposta? Não. Não para essa pergunta. Estranho. 2:50 da manhã. Hospital. Tom Netzband e Shona Sinclair estão na farmácia do hospital. Ainda dá para sentir o cheiro dos remédios. Tá sentindo? Tá ficando com frio de novo? Eu tô. Vamos fazer umas leituras da temperatura. Está uns 18 graus aqui. A temperatura começa a cair. 16,8, 16,6, 16,5, 16,2, 16,1. Pode fazer a temperatura cair até, digamos, 14 graus e meio? 15,7, 15,4. Vamos lá, 14 graus e meio. Se está aqui, abaixe mais, por favor. 15,1, 14,8, 14,7. Você está quase lá, vamos lá. 14,7, 14,6, 14,5. Baixe a temperatura só um pouquinho mais.
14.3. Obrigada. Obrigado. Obrigada por fazer isso. Está aqui. E a queda aconteceu em minutos. 13h10 da madrugada. Hospital. Tá sentindo aquele arrepio de novo? É, eu sinto esse arrepio passando pelo meu corpo nessa área aqui, tipo... Tá me tocando. Tá me tocando. Tá me tocando. Está Ele tá me tocando tocando. você? Está aqui de novo. Onde está sendo tocado? Estou sendo tocado no meu cabelo, bem aqui. Existem momentos em que Tom realmente sente a presença de um espírito. E está acontecendo com ele agora mesmo. Acredite, eu tô sentindo. Está descendo pelo meu pescoço aqui, desse jeito. Eu sinto que tem dedos no meu... É como se dedos estivessem... Sei. Ah, eu não gosto dessa sensação. Eu não gosto nada. Sabe? Eu acho que eu vou ter um treco. Eu nunca senti isso de uma maneira tão intensa assim. Ai, lá vem aquela dor nos rins de novo. Mas que droga. Quem está aqui? Ah, isso dói. Eu não gosto dessa cela aqui. Eu não gosto nadinha. Esse é o lugar mais sinistro de todo o hospital. Vamos dar o fora daqui. Eu não quero levar outra facada de novo. 4 da manhã. Tom decide encerrar a investigação. Pessoal, acho que vou parar e encerrar a noite. Ok. As câmeras registraram horas de imagens que agora precisam ser analisadas. Imagens das câmeras fotográficas infravermelhas, dados do PAC e as gravações de áudio serão descarregadas e revisadas. Esse é um som que não é o som da fala de um ser humano. De fato, é impossível reproduzir isso. O Caçadores de Mistérios está investigando a prisão mais famosa da história dos Estados Unidos, Alcatraz. Este rastreador acredita que, apesar de sua reputação como inescapável, houve realmente uma fuga bem-sucedida da ilha. Esta médium acredita que a prisão é assombrada pelos fantasmas de detentos que sofreram ou morreram aqui. E este investigador acredita que encontrou vários desses espíritos durante a noite que a equipe passou na prisão. O desaparecimento de Frank Morris e Clarence e John Anglin ainda é um caso aberto. Frank Ahern acredita que as autoridades não estão procurando no lugar certo, baseado parcialmente em uma pista encontrada numa cela em Alcatraz. Um mapa foi encontrado e as páginas do México e do Canadá haviam sido arrancadas. E naquela época as fronteiras não eram tão vigiadas. E eles haviam cronometrado a sua fuga com precisão. Eles optaram por pular o muro após a última contagem de detentos, porque sabiam que não haveria outra contagem até às 7 da manhã do dia seguinte. Eles tiveram 10 horas antes que qualquer guarda procurasse por eles. O que deu a eles tempo o bastante para correr até a fronteira. Algum tempo depois, dizem que a mãe de Anglin recebeu um cartão postal do Brasil de um de seus filhos. Frank acredita que os 3 fugitivos foram para lá porque, na época, os Estados Unidos não tinham um tratado de extradição com o Brasil. E a Polícia Federal foi até lá, e isso aconteceu provavelmente há uns 15 anos. E um bartender no Brasil afirmou que um dos irmãos estava vivendo na área, e os policiais se instalaram por lá por um bom tempo. Apesar disso, eles nunca encontraram os irmãos. E Frank tem certeza de que nunca os encontrarão. Eu realmente acredito que eles fugiram, e eu acho que eles conseguiram. Esse é o lugar de onde ninguém foge, mas os Anglin e Morris fugiram. A equipe científica coletou evidências importantes, incluindo horas de vídeo de cerca de 12 câmeras, dados do PAC paranormal, humano, imagens digitais de câmeras fotográficas e gravações de áudio. Agora o Caçadores de Mistérios está examinando os resultados. Aparentemente, foi o hospital da prisão que ofereceu a maior quantidade de atividade paranormal. Na farmácia,
Tom registrou uma queda brusca na temperatura em seu termômetro que media a temperatura ambiente. E, na verdade, estávamos usando isso para nos comunicar com os espíritos e pedindo a eles: pode fazer a temperatura baixar, digamos, uns 14 graus? E lentamente ela continuou a cair Bem cada diante vez dos nossos mais. olhos. Bem diante de nossos olhos. Mas lembre-se que o mesmo aconteceu com a Carla. Ela sentiu fisicamente. Então ela sentiu fisicamente? Mas eu definitivamente consegui validar que a temperatura estava caindo no hospital em duas ocasiões diferentes. Puxa. Na ala do hospital, Tom sentiu um espírito tocá-lo. Estou sendo tocado. E a equipe queria revisar esse momento. Mas embora a câmera de visão noturna de seus colegas evidentemente estivesse ligada, assim como a luz indicadora de gravação, essa parte da fita estava misteriosamente virgem. A equipe então passa para os pássaros com sensores de movimento deixados na cela do Homem-Pássaro. Então, nós estamos tentando testar os pássaros para ver. Andamos e passamos na frente deles. E é bem estranho, porque Sharon não passou nenhuma vez na frente da coruja e quando você vê o videoclipe aqui, a coruja estava piando. Então é incrível. Eu acho isso bem legal. E acho que se você quer fazer contato com Robert Stroud, você traz alguns pássaros. A equipe também gravou vários fenômenos eletrônicos de voz. Eu entrei na sala de hidroterapia e consegui lembrar o que eu toquei para você? O que você acha que eu disse? Abençoada seja? Mais uma vez. Eu amo você. Eu amo você. É, foi o que eu ouvi também. Esta gravação, juntamente com várias outras, foi enviada a Paul Ginsberg, um analista de áudio forense. E isto aqui é a chamada forma de onda de domínio de tempo, em que nós vemos, de fato, o desenho do som, a onda em si representada como uma imagem. Paul trabalha com a CIA e o FBI examinando as evidências em áudio e oferecendo o testemunho de um perito. E da esquerda para a direita temos o tempo. Quando o som é alto, temos essas ondas maiores, diferente de quando está baixo. Eu amo você. Depois que temos uma fala normal, existe um pico de energia. E esse é um som que não é realmente da fala de um ser humano. De fato, é impossível reproduzir isso. E parece que palavras foram proferidas, mas não por um humano. A equipe tem outro fenômeno eletrônico de voz, que foi captado no hospital. Eles perguntaram: quantos de vocês existem? Quantos de vocês existem aqui? 50. Uau! 50, mais ou menos. Eu ouvi 50 ou quase isso. Eu ouvi isso. Ouçam. Quantos de vocês existem aqui? 50, mais ou menos. 50 por aí. 50. Mais ou menos. Eu ouço claramente 50. 50. 50, mais ou menos. Esses sons estão muito acima do espectro da voz humana. Então eu diria, sem qualquer sombra de dúvida, que esses sons não foram feitos, que não poderiam ser feitos por qualquer humano, pelo menos vivo não. Eu adoraria ter alguma evidência concreta de que essa é de fato uma ligação entre o além e que existem outros mundos do outro lado, mas no momento eu ainda estou muito cético. A investigação do Caçadores de Mistérios descobriu alguns dados importantes. A equipe da expedição determinou que é possível para um bom nadador chegar até Angel Island em cerca de 1 hora. Isso significa que os fugitivos Frank Morris e Clarence e John Englin podem ter sobrevivido à água fria da Baía de São Francisco, que induz a hipotermia. A equipe científica do Caçadores de Mistérios coletou dados que pareciam indicar que existe algum tipo de entidade não humana na ilha. Você viu aquilo? Embora o mistério deste lugar persista,
Esta investigação nos deixou mais perto de entender a mal afamada Ilha de Alcatraz. Os condenados chegavam aqui e sua esperança acabava. E faz todo sentido para mim que uma ilha como essa tivesse uma reserva de energia tão feia, malévola e assustadora. Tá me tocando, tá me tocando. Está Ele tá me tocando tocando. você? Está aqui de novo. Onde está sendo tocado? Estou sendo tocado no meu cabelo, bem aqui. Existem momentos em que Tom realmente sente a presença de um espírito. E está acontecendo com ele agora mesmo. Acredite, eu estou sentindo. Está descendo pelo meu pescoço aqui, desse jeito. Eu sinto que tem dedos no meu... É como se dedos estivessem... Sei. Ah, eu não gosto dessa sensação. Eu não gosto nada. Sabe... Eu acho que eu vou ter um treco. Eu nunca senti isso de uma maneira tão intensa assim. Ai, lá vem aquela dor nos rins de novo. Mas que droga. Quem está aqui? Ah, isso dói. Eu não gosto dessa cela aqui. Eu não gosto nadinha. Esse é o lugar mais sinistro de todo o hospital. Vamos dar o fora daqui. Eu não quero levar outra facada de novo. 4 da manhã. Tom decide encerrar a investigação. Pessoal, acho que vou parar e encerrar a noite. Ok. As câmeras registraram horas de imagens que agora precisam ser analisadas. Imagens das câmeras fotográficas infravermelhas, dados do PAC e as gravações de áudio serão descarregadas e revisadas. Esse é um som que não é o som da fala de um ser humano. De fato, é impossível reproduzir isso. O Caçadores de Mistérios está investigando a prisão mais famosa da história dos Estados Unidos, Alcatraz. Este rastreador acredita que, apesar de sua reputação como inescapável, houve realmente uma fuga bem-sucedida da ilha. Esta médium acredita que a prisão é assombrada pelos fantasmas de detentos que sofreram ou morreram aqui. E este investigador acredita que encontrou vários desses espíritos durante a noite que a equipe passou na prisão. O desaparecimento de Frank Morris e Clarence e John Englin ainda é um caso aberto. Frank Ahern acredita que as autoridades não estão procurando no lugar certo, baseado parcialmente em uma pista encontrada numa cela em Alcatraz. Um mapa foi encontrado e as páginas do México e do Canadá haviam sido arrancadas. E naquela época as fronteiras não eram tão vigiadas. E eles haviam cronometrado a sua fuga com precisão. Eles optaram por pular o muro após a última contagem de detentos, porque sabiam que não haveria outra contagem até às 7 da manhã do dia seguinte. Eles tiveram... Uma dos Estados Unidos e sempre foi considerada sinistra. Seu próprio nome, Alcatraz, evoca imagens de brutalidade, violência e insanidade. E até nos idos de 1400, uma lenda indígena norte-americana afirmava que a ilha era habitada por espíritos do mal. Alcatraz tornou-se uma penitenciária federal em 1934 e logo ganhou o seu apelido, a Rocha. E as histórias de torturas começaram quase que imediatamente. E para muitos, esta ilha de 9 hectares era o fim da linha. A administração penitenciária disse que precisava de um lugar para esses detentos, os mais violentos, e perguntaram o que podemos usar. Os guardas da prisão foram escolhidos a dedos, os mais duros entre os durões de toda a nação. Os detentos tinham direito a uma visita por mês, isso se o diretor permitisse. As celas de concreto mediam apenas 1,5 metro por 3. No geral, os detentos não tinham permissão de falar, e a solidão levou muitos à loucura. Alcatraz era o último recurso. Esse era o lugar para onde você ia quando era intratável. E esse era o lugar que daria um jeito em você de vez. Os registros oficiais são imprecisos, mas dizem que 64 homens morreram atrás destas barras ou tentando escapar delas.
Quando detentos começaram a cometer suicídio usando qualquer meio possível, começaram a correr boatos de que a prisão era mal assombrada. Alguns guardas começaram a pensar que o confinamento solitário, chamado de O Buraco, era a morada do mal. Hoje, os vigias noturnos dizem que ouvem detentos correndo e que ouvem Al Capone tocando banjo. Agora, o Caçadores de Mistérios irá até a ilha para investigar essas ocorrências misteriosas. A equipe científica vai procurar evidências de atividade paranormal. Estou ouvindo palavras. Eles estão pedindo misericórdia. Para fazer isso, eles usarão uma série de equipamentos altamente sensíveis, de última geração, para gravar as atividades noturnas na ilha. Esta gravação é basicamente um registro sonoro de fala. E a equipe da expedição vai investigar aquela que supostamente foi a única fuga bem-sucedida de Alcatraz. Este é o lugar de onde ninguém foge, e eles fugiram. Eles examinarão a rota que os fugitivos teriam tomado e se poderiam ter sobrevivido a essas águas geladas. E o Caçadores de Mistérios também mostrará qual seria a aparência dos fugitivos hoje, se é que eles sobreviveram. Digamos, 14 graus e meio, 15,7, 15,4. Vamos lá, 14 graus e meio. Se está aqui, abaixe mais, por favor. 15,1, 14,8, 14,7. Você está quase lá, vamos lá, 14,7, 14,6, 14,5. Baixe a temperatura só um pouquinho mais. 14,3. Obrigada. Obrigado. Obrigada por fazer isso. Está aqui. E a queda aconteceu em minutos. 13h10 da madrugada. Hospital. Tá sentindo aquele arrepio de novo? É, eu sinto esse arrepio passando pelo meu corpo nessa área aqui, tipo... Tá me tocando. Tá me tocando. Tá me tocando. Está tocando você? Está aqui de novo. Onde está sendo tocado? Estou sendo tocado no meu cabelo, bem aqui. Existem momentos em que Tom realmente sente a presença de um espírito. E está acontecendo com ele agora mesmo. Acredite, eu estou sentindo. Está descendo pelo meu pescoço aqui, desse jeito. Eu sinto que tem dedos no meu... É como se dedos estivessem... Sei. Eu não gosto dessa sensação. Eu não gosto nada. Sabe? Eu acho que eu vou ter um treco. Eu nunca senti isso de uma maneira tão intensa assim. Ai, lá vem aquela dor nos rins de novo. Mas que droga. Quem está aqui? Isso dói. Eu não gosto dessa cela aqui. Eu não gosto nadinha. Esse é o lugar mais sinistro de todo o hospital. Vamos dar o fora daqui. Eu não quero levar outra facada de novo. 4 da manhã. Tom decide encerrar a investigação. Pessoal, acho que vou parar e encerrar a noite. Ok. As câmeras registraram horas de imagens que agora precisam ser analisadas. Imagens das câmeras fotográficas infravermelhas, dados do PAC e as gravações de áudio serão descarregadas e revisadas. Esse é um som que não é o som da fala de um ser humano. De fato, é impossível reproduzir isso. O Caçadores de Mistérios está investigando a prisão mais famosa da história dos Estados Unidos, Alcatraz. Este rastreador acredita que, apesar de sua reputação como inescapável... 6h30, todo mundo acordando, todos acordando, vamos lá! 6h30, é hora de levantar! Mas um prisioneiro não pode se levantar. Ele está morto. E tem marcas misteriosas no pescoço. Ajuda! Preciso de ajuda aqui! Rápido! Quem ou o que
que matou esse homem dentro da penitenciária mais segura dos Estados Unidos. A Ilha do Diabo. Alcatraz. Esta ilha deserta e castigada pelo vento na Baía de São Francisco abriga a primeira prisão de segurança máxima dos Estados Unidos e sempre foi considerada sinistra. Seu próprio nome, Alcatraz, evoca imagens de brutalidade, violência e insanidade. E até nos idos de 1400, uma lenda indígena norte-americana afirmava que a ilha era habitada por espíritos do mal. Alcatraz tornou-se uma penitenciária federal em 1934 e logo ganhou o seu apelido, a Rocha. E as histórias de torturas começaram quase que imediatamente. E para muitos, esta ilha de 9 hectares era o fim da linha. A administração penitenciária disse que precisava de um lugar para esses detentos, os mais violentos, e perguntaram o que podemos usar. Os guardas da prisão foram escolhidos a dedos, os mais duros entre os durões de toda a nação. Os detentos tinham direito a uma visita por mês, isso se o diretor permitisse. As celas de concreto mediam apenas 1,5 metro por 3. No geral, os detentos não tinham permissão de falar, e a solidão levou muitos à loucura. Alcatraz era o último recurso. Esse era o lugar para onde você ia quando era intratável. E esse era o lugar que daria um jeito em você de vez. Os registros oficiais são imprecisos, mas dizem que 64 homens morreram atrás destas barras ou tentando escapar delas. Quando detentos começaram a cometer suicídio usando qualquer meio possível, começaram a correr boatos de que a prisão era mal assombrada. Alguns guardas começaram a pensar que o confinamento solitário, chamado de O Buraco, era a morada do mal. Hoje, os vigias noturnos dizem que ouvem detentos correndo e que ouvem Al Capone tocando banjo. Agora, o Caçadores de Mistérios irá até a ilha para investigar essas ocorrências misteriosas. A equipe científica vai procurar evidências de atividade paranormal. Desespero, não há esperança, me sinto enterrada viva. É como se estivesse enterrado vivo aqui. Carla é conduzida do bloco D para outra área mal afamada da prisão, o hospital. Mas o que acontece aqui? Tá com frio de novo? É. Você está bem? Estou. Foi esquisito. Eu senti como se alguém me esfaqueasse nas costas, ou quase Uau. isso. É como... Nós vamos definitivamente montar alguns equipamentos aqui, então. Brigas e revolta, brigas, muitas brigas, revolta, brigas, não só uma, muitas Acabo de ter brigas. outro registro aqui também, então... Ai, frio. Ai, cara, que frio. Tom Ai, tá mais uma muito vez frio. registra uma queda na Frio. temperatura do local. 18 graus. Sangue. Eu estou vendo sangue. 17,1, 16,8, 16,2. Tem alguma coisa a ser descoberta aqui. Alguma coisa que ainda não sabemos. É um segredo. Carla escolhe o bloco D e o hospital como focos da investigação. Equipe científica. A equipe veio armada com uma série de equipamentos, incluindo câmeras de visão noturna e infravermelhas, gravadores de áudio portáteis e 2 equipamentos singulares. Um se chama Óvulos, que converte energia em fala. Arrancar. E o outro é o PAC Paranormal, que é mais especializado. O usuário pode digitar perguntas e as respostas são vistas, ouvidas e gravadas. Mal.
E, inesperadamente, a equipe consegue a sua primeira evidência: a gravação de fenômeno eletrônico de voz no hospital. Oi, pessoal. Oi. Eu acho que já captei alguma coisa. Ok. Na sala Sério? de hidroterapia ali. Escutem. Mas o que acontece aqui? Os caçadores de fantasmas dizem que as gravações de fenômenos eletrônicos de voz são espíritos tentando se comunicar do além-túmulo. Essa gravação é uma evidência importante que será analisada posteriormente. Ainda dá pra sentir o cheiro dos remédios. Tá sentindo? Tá ficando com frio de novo? Eu tô. Vamos fazer umas leituras da temperatura. Está uns 18 graus aqui. A temperatura começa a cair. 16,8, 16,6, 16,5, 16,2, 16,1. Pode fazer a temperatura cair até, digamos, 14 graus e meio? 15,7, 15,4. Vamos lá, 14 graus e meio. Se está aqui, abaixe mais, por favor. 15,1, 14,8, 14,7. Você está quase lá, vamos lá. 14,7, 14,6, 14,5. Baixe a temperatura só um pouquinho mais. 14,3. Obrigada. Obrigado. Obrigada por fazer isso. Está aqui. E a queda aconteceu em minutos. 13h10 da madrugada. Hospital. Tá sentindo aquele arrepio de novo? É, eu sinto esse arrepio passando pelo meu corpo nessa área aqui, tipo... Tá me tocando. Tá me tocando. Tá me tocando. Está Ele tá me tocando tocando. você? Está aqui de novo. Onde está sendo tocado? Estou sendo tocado no meu cabelo, bem aqui. Existem momentos em que Tom realmente sente a presença de um espírito. E está acontecendo com ele agora mesmo. Acredite, eu tô sentindo. Está descendo pelo meu pescoço aqui, desse jeito. Eu sinto que tem dedos no meu... É como se dedos estivessem... Sei. Ah, eu não gosto dessa sensação. Eu não gosto nada. Sabe? Eu acho que eu vou ter um treco. Eu nunca senti isso de uma maneira tão intensa assim. Ai, lá vem aquela dor nos rins de novo. Mas que droga. Quem está aqui? Ah, isso dói. Eu não gosto dessa cela aqui. Eu não gosto nadinha. Esse é o lugar mais sinistro de todo o hospital. Vamos dar o fora daqui. Eu não quero levar outra facada de novo. 4 da manhã. Tom decide encerrar a investigação. Pessoal, acho que vou parar e encerrar a noite. Ok. As câmeras registraram horas de imagens que agora precisam ser analisadas. Imagens das câmeras fotográficas infravermelhas 9. Hospital. Metade da equipe científica está no hospital, gravando o áudio e tentando captar o som de um espírito. Podem dizer os seus nomes? Esta área foi escolhida por ter a aura mediúnica mais forte. Se tem alguém aí, pode, por favor, nos dizer quem é? Câmera de visão noturna dos caça-fantasmas. Quantos de vocês estão aqui? Eles decidem tentar fazer contato com um dos detentos mais famosos da prisão, Al Capone. Capone foi transferido para Alcatraz em 1934. Para ajudar a passar o tempo, ele tocava banjo. Relatos dizem que o som de um banjo foi ouvido ecoando pela prisão, agora deserta desde então.
Ei, Al Capone, se está aqui. Ouvi dizer que toca banjo muito bem. Seria uma honra se pudesse tocar um pouco de banjo para nós, Sr. Capone. Vamos ouvir um pouco de banjo. 1h08 da manhã. As irmãs se dirigem para o quarto de hospital onde Robert Stroud, o homem-pássaro de Alcatraz, passou 11 de seus 17 anos na prisão. Ok, então esta é a cela de Robert Stroud. Você trouxe sensores? Obrigada. As irmãs têm pequenos pássaros plásticos que contêm um sensor de movimento e luz embaixo do bico. O sensor fica aqui embaixo. Quando acionados, os pássaros cantam. Os sons são gravações de cantos de pássaros que Stroud reconheceria. Um periquito azul, um pintacilgo americano e uma coruja serra afiada. Se os pássaros reagirem quando todos estiverem parados, podem estar registrando a presença de Stroud. A coruja. Isto é esquisito. Você nem está perto da coruja. Não, não estou. E você está na frente. Você está perto da coruja, Robert? As brigas, muitas brigas, revolta... brigas, não só uma, muitas Acabo de brigas. ter outro registro aqui também, então... Ai, frio. Ai, cara, que frio. Tom Ai, tá mais muito uma vez frio. registra uma queda na Frio. temperatura do local. 18 graus. Sangue. Eu estou vendo sangue. 17.1, 16.8, 16.2. Tem alguma coisa a ser descoberta aqui. Alguma coisa que ainda não sabemos. É um segredo. Carla escolhe o bloco D e o hospital como focos da investigação. Equipe científica. A equipe veio armada com uma série de equipamentos, incluindo câmeras de visão noturna e infravermelhas, gravadores de áudio portáteis e 2 equipamentos singulares. Um se chama Óvulos, que converte energia em fala. Arrancar. E o outro é o PAC Paranormal, que é mais especializado. O usuário pode digitar perguntas e as respostas são vistas, ouvidas e gravadas. Mal. E, inesperadamente, a equipe consegue a sua primeira evidência: a gravação de fenômeno eletrônico de voz no hospital. Oi, pessoal. Oi. Eu acho que já captei alguma coisa. Ok. Na sala Sério? de hidroterapia ali. Escutem. Mas o que acontece aqui? Os caçadores de fantasmas dizem que as gravações de fenômenos eletrônicos de voz são espíritos tentando se comunicar do além-túmulo. Essa gravação é uma evidência importante que será analisada posteriormente. As equipes formam duplas. Elas passarão a próxima hora montando os seus equipamentos. Tom manda as irmãs Sharon e Annie Leong para a ala hospitalar. Ele e Shona Sinclair trabalharão no bloco D. Meia-noite, bloco D. Muito bem, vamos nessa. Bem, lá vai. Você quer começar na 14? Pronto. Vamos entrar. Dor. Solavanco. Solavanco. De energia. Energia. Não. Tem alguém aqui? Eu tô começando a ficar com dor de cabeça aqui dentro. Vamos ouvir um pouco de banjo. 1h08 da manhã. As irmãs se dirigem para o quarto de hospital onde Robert Stroud, o homem-pássaro de Alcatraz, passou 11 de seus 17 anos na prisão. Ok, então esta é a cela de Robert Stroud. Você trouxe sensores? Obrigada. As irmãs têm pequenos pássaros plásticos que contêm um sensor de movimento e luz embaixo do bico. O sensor fica aqui embaixo. Quando acionados, os pássaros cantam.
Os sons são gravações de cantos de pássaros que Stroud reconheceria. Um periquito azul, um pintacilgo americano e uma coruja serra afiada. Se os pássaros reagirem quando todos estiverem parados, podem estar registrando a presença de Stroud. A coruja. Isto é esquisito. Você nem está perto da coruja. Não, não estou. E você está na frente. Você está perto da coruja, Robert? Isso é uma coruja. Poderia dizer alguma coisa? Obrigada. Nenhuma das irmãs estava parada diante da coruja. Bloco D. A equipe do térreo está tentando captar uma presença que pode ser invisível a olho nu, usando uma câmera capaz de enxergar no escuro. É uma FLIR, ou câmera infravermelha termográfica. A câmera registra assinaturas de calor. Laranja ou amarelo, um objeto quente. Azul ou roxo, um objeto mais frio. Vamos voltar à cela 14, porque parece ser onde toda a atividade está. Existe alguma presença nessa sala que gostaria de se comunicar conosco? Temos um pequeno... Um registro, sim. Está um pouco mais azul naquela parede ali, mas não é muito. Os resultados são inconclusivos. 2 da manhã. Em seguida, as equipes trocam de lugar. As irmãs caminham até o bloco D. E Tom e Shona vão até o hospital. Eles só discutirão as suas descobertas após o período de observação ter acabado. 12 graus Celsius. O canal entre Alcatraz e Angel Island tem 3 quilômetros de largura e teria levado mais de 1 hora para cobrir essa distância. Um homem adulto começaria a sentir os primeiros sintomas de hipotermia provavelmente na primeira meia hora. As mãos ficam amortecidas e um tremor incontrolável se instala. Enquanto os vasos sanguíneos se contraem, os músculos sofrem câimbras e é difícil coordená-los. Nos casos de hipotermia avançada, a vítima fica incoerente e os órgãos principais começam a falhar. Eles poderiam sobreviver de 1 a 2 horas antes da hipotermia ficar tão avançada que não conseguiriam mais se concentrar em tentar sobreviver. Mesmo se tivessem alcançado Angel Island, eles não estariam livres. Se tivessem chegado a Angel Island com hipotermia avançada e sem cuidados médicos, eles provavelmente não teriam conseguido viver mais do que um dia. A investigação subsequente revelou algumas evidências nesta praia. Esta é Angel Island, certo? É um dos locais de onde os Angles e Morris podem ter vindo parar, onde eu acredito que alguns dos pertences de Clarence Anglin apareceram. Havia fotos de membros da família, havia uma agenda telefônica com informações de alguns contatos. E o FBI acreditava que, já que haviam encontrado, que eles podiam ter se afogado. O Caçadores de Mistérios está em Alcatraz, buscando respostas para os mistérios da ilha. 00:19. Hospital. Metade da equipe científica está no hospital, gravando o áudio e tentando captar o som de um espírito. Podem dizer os seus nomes? Esta área foi escolhida por ter a aura mediúnica mais forte. Se tem alguém aí, pode, por favor, nos dizer quem é? Câmera de visão noturna dos caça-fantasmas. Quantos de vocês estão aqui? Eles decidem tentar fazer contato com um dos detentos mais famosos da prisão, Al Capone.
Capone foi transferido para Alcatraz em 1934. Para ajudar a passar o tempo, ele tocava banjo. Relatos dizem que o som de um banjo foi ouvido ecoando pela prisão, agora deserta.